93% dos milionários do mundo fizeram ou multiplicaram a sua riqueza investindo em imóveis. Sabia disso? E você pode fazer o mesmo enquanto vive, trabalha ou tem um negócio no exterior em qualquer país do mundo. Investir no mercado imobiliário, começando com muito pouco ou com mais, dependendo da sua capacidade financeira e estratégia de construir a sua riqueza. É sobre isso que vamos falar aqui no canal Geração Riqueza. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like e também seu comentário, pois isso ajuda outras pessoas como você e a esse canal crescer e a continuar seguindo com o nosso propósito de multiplicar conhecimentos e educação sobre construir riqueza. Olá, Brazuca, geradores de riqueza! Como estão? Bom, minha equipe me disse que meu cabelo estava grande demais e que deveria cortá-lo. Assim que estou aqui de cabelo cortado para atender a pedido da minha equipe e também para ficar mais bonito no vídeo, é o que me disseram. Mas deixando de lado as bromas e as piadas, e vamos para o conteúdo do vídeo, que está muito bom. Para aprender com quem já chegou lá, quem já alcançou a riqueza. Investir em imóveis tem sido uma das maneiras mais populares para os milionários do mundo acumularem ou multiplicarem a sua riqueza. Você sabia disso? De acordo com a estatística recente, cerca de 93% dos milionários do mundo fizeram ou multiplicaram muito a sua riqueza dessa forma. Bom saber, não? Um dos principais benefícios de investir em imóveis é a valorização imobiliária, sem dúvida, pois estudos mostram que ao longo do tempo os imóveis tendem a aumentar de valor, o que significa que se você compra um imóvel hoje, provavelmente vai valer muito mais lá no futuro. Além disso, você constrói patrimônio, pode comprar um ou mais imóveis e fazer com que ele se pague sozinho, alugando direto ou através de plataformas como a Airbnb, por exemplo. E assim estará também gerando renda passiva para você. Inclusive, pode comprar mais de um apartamento e depois criar uma empresa patrimonial ou imobiliária para administrar os seus bens e ganhar com benefícios fiscais. Sabia disso? As estatísticas mostram que o investimento imobiliário também tem um bom retorno a médio prazo, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O retorno médio dos imóveis no Brasil é cerca de 8% ou mais ao ano. Além disso, a taxa de ocupação de imóveis é alta, com uma média global de cerca de 90% no mundo. Existem muitos exemplos de investidores imobiliários bem-sucedidos que acumularam riqueza por meio de investimento em imóveis. Por exemplo, o empresário Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, é conhecido por ter investido em imóveis no mercado financeiro através do fundo de ETFs, que é o Fundos Imobiliários Americano. Desde o início de sua carreira e por continuar fazendo até os dias de hoje. Você segue a onda do mercado financeiro com o seu método próprio. Assim que você pode investir em imóveis de forma direta, comprando e financiando pelo sistema tradicional, ou pelos consórcios, ou investindo em fundos imobiliários. Aliás, através do mercado financeiro, os que estão em bolsa, em fundos do mundo todo, seja pelos fundos imobiliários de papel ou de tijolo, ou até mesmo os fundos de fundos, tem um bom resultado. Além de outras formas que permitem investir e multiplicar o seu dinheiro e construir patrimônio e, consequentemente, a sua riqueza. Para aqueles que desejam investir em imóveis, existem algumas dicas importantes e fatores que devem ser considerados como investidor nesse mercado. Ou seja, um objetivo a curto, médio e longo prazo, de acordo com a sua realidade presente e de futuro que deseja. Para assim definir com mais precisão a finalidade de investir em imóveis, seja de forma direta, que é um bom caminho, ou outras. Porém, necessita saber muito bem o objetivo do ponto de vista como investidor. Não estamos falando de imóveis para morar com gosto pessoal, não é isso. Tem que pensar nos imóveis como um instrumento financeiro para gerar e multiplicar o seu dinheiro, como um patrimônio e fonte de renda, ou simplesmente como uma geração de dinheiro, comprando e vendendo, ganhando com a valorização. Assim, fazendo dinheiro para investir em outros imóveis, fazer mais dinheiro e diversificar investimento em outros produtos financeiros do mercado, com a carteira diversificada. O que é bom, os três caminhos são bons. Tanto ter um pouco investindo em imóveis na zona de valorização de uma cidade ou turística, no intuito de gerar um patrimônio e renda certa todo mês para você,
seja de forma direta, alugando, ou em plataformas como Airbnb, por exemplo. Outra forma é comprar e vender imóveis de cidade turística e fazer dinheiro com isso, para investir em outros imóveis de alta rentabilidade financeira e assim investir em mercados, negócios ou tipos de investimentos diversos. Inclusive, o instrumento financeiro do consórcio permite fazer isso, comprar imóveis muito mais planejados, mais em conta para vender no mercado, sem juros. Inclusive, com os consórcios, pode fazer dinheiro com uma alta rentabilidade, comprando, contemplando a carta de consórcio e vender depois no mercado, sem a necessidade de comprar um imóvel. Sabia disso? O que é muito bom e ainda é isento de imposto de renda, essa operação no mercado brasileiro e de muitas outras taxas abusivas financeiras. E permite com isso ter uma maior rentabilidade do seu dinheiro. E pouca gente sabe disso no mercado. E você, brasileiro, que vive no exterior, pode fazer isso. Outro caminho de investir o dinheiro que você faz ou fez com os imóveis, seja vendendo, comprando ou alugando, ou com consórcio, para criar uma carteira diversificada para investir na bolsa, em fundos imobiliários que pagam dividendo, ou seja, dinheiro entrando todo mês na sua conta, aumentando assim o seu patrimônio com os fundos imobiliários. Você também pode fazer, brasileiro, que vive em outro país. Como também investir em ações de boas empresas que paguem dividendos e juros sobre o capital investidos que você tem aí na bolsa, podendo reinvestir todo ou parte desse dinheiro nos próprios fundos imobiliários ou ter um salário fruto desse patrimônio que você tem aí investido. Como também pode usar os juros compostos em um CDB, Tesouro Direto, fundos e outros para multiplicar o seu dinheiro. Também pode investir em negócios, startups, no mercado para multiplicar o seu dinheiro a longo prazo. Os dados estatísticos mostram que investir em imóveis pode ser uma maneira muito eficaz de acumular riqueza e muitos milionários do mundo já sabem isso e fizeram isso com sucesso. Com um pouco de conhecimento e um planejamento cuidadoso, qualquer pessoa pode seguir algum desses caminhos. Assim como exemplos de investidores bem-sucedidos pelo mundo que criaram ou multiplicaram muito a sua riqueza, fonte dos investimentos imobiliários. Existem diversos exemplos de multimilionários que alcançaram a sua riqueza ou multiplicaram muito mais através dos investimentos de imóveis, tanto no Brasil como em todo o mundo. Alguns desses exemplos são Donald Trump. Ex-presidente dos Estados Unidos, é conhecido por sua vasta fortuna, grande parte foi construída através de investimentos imobiliários. Trump investiu em diversos projetos de construção de edifícios, hotéis, resorts, cassinos e entre outros empreendimentos imobiliários, muitos dos quais se tornaram marcos arquitetônicos nos Estados Unidos. Anzio, outro empresário norte-americano que é considerado um dos maiores investidores de imóveis do mundo, com um patrimônio líquido estimado em 5,5 bilhões de dólares. Zio é conhecido por suas estratégias inovadoras e investimentos, incluindo compra de imóveis em áreas pouco desenvolvidas e a reforma de propriedades potenciais de valorização do mercado. Outro, Amancio Ortega, o fundador espanhol da rede de moda Zara, é um dos homens mais ricos do mundo, chegou a ocupar a primeira posição, tem um patrimônio líquido estimado em mais de 90 bilhões. Grande parte de sua fortuna foi construída através de investimentos em imóveis, incluindo propriedades comerciais, residenciais e hostelaria. Jorge Paulo Lemann, um empresário brasileiro que é um dos mais ricos do país, tem um patrimônio líquido estimado em mais de 14 bilhões de dólares. Grande parte da sua fortuna foi construída através de investimentos em imóveis comerciais, incluindo shoppings, edifícios corporativos e centros de convenções. Eli Orner, empresário brasileiro e fundador da incorporação Cirela, uma das maiores construtoras do mercado imobiliário do país e do mundo. Sua fortuna foi construída através de investimentos em imóveis residenciais e comerciais, incluindo condomínios de alto padrão, empreendimentos de luxo e centros comerciais. Outro exemplo de um grande brasileiro que fez fortuna com os imóveis. Esses são apenas alguns exemplos de muito que existe, tanto fora e dentro do Brasil, que demonstra que os investimentos em imóveis pode ser uma grande opção muito lucrativa para aqueles que desejam criar e multiplicar sua riqueza. Independente do seu poder aquisitivo e capacidade de investimento, você pode conseguir fazer o mesmo. Começar com muito pouco, investindo em imóveis e dentro de uma faixa social e de mercado que você conhece. Trilhando assim um caminho para ir subindo nível a nível, pouco a pouco, com a experiência e muita disciplina, aprendizado, desde pequeno até um patamar maior.
No entanto, é importante lembrar que o sucesso nos investimentos imobiliários requer um planejamento cuidadoso e eficiente, uma estratégia sólida e uma compreensão profunda do mercado imobiliário ou de um suporte de um consultor ou de uma empresa imobiliária ou patrimonial para ajudá-lo na construção da sua riqueza através dos imóveis. Investir em imóveis, sem dúvida, é a forma mais eficaz de fazer, juntar e acumular dinheiro, construindo patrimônio e riqueza a longo prazo, porque imóveis são ativos duráveis, que geralmente aumentam com o valor do tempo, especialmente se estiver localizado em áreas de alta demanda ou regiões de desenvolvimento de uma cidade, como falamos aqui, ou zona turística. Além disso, é possível obter renda passiva alugando a propriedade para fazer uma fonte extra, constante e estável em sua vida. Porém, a maioria vê o ato de investir em imóveis como algo emocional e muitas vezes como um único bem e não um caminho para fazer dinheiro, ser rico e ter uma vida mais confortável e segura financeiramente. Vê o imóvel como um lugar onde construímos nossas histórias, criamos nossas memórias com nossas famílias e amigos. Não vê como um instrumento financeiro. Porque se você compra imóveis para usufruto, tendo uma só fonte de renda, ou seja, de dinheiro, isso é um grande erro. Porque se passa algo nessa sua única fonte de ingresso que gera para manter o patrimônio de um ou mais imóveis, pode que necessite vender para pagar os seus custos de vida ou uma eventual emergência. Necessita, antes de ter o imóvel dos seus sonhos para usufruto da sua família, pensar ter mais imóveis para geração de receitas e não despesas. Assim vai conseguir ter imóveis com patrimônio e gerando riqueza para você, fontes extras para seus sonhos de consumo, sem a necessidade de vender o seu patrimônio nas crises ou momentos difíceis de sua vida. Inclusive, pode usar o dinheiro que faz com os imóveis, seja em renda passiva dos aluguéis ou comprando e vendendo aqueles que têm um alto poder de valorização, para depois investir em outros produtos financeiros do mercado, criando uma carteira de investimento em tesouro direto, fundos, ações, fundos imobiliários, que ao comprar uma ou mais cotas, passa a ser sócio de grandes imóveis no mercado e também ganhar com renda passiva através dos dividendos desses fundos imobiliários. Seja no Brasil ou em qualquer país existem os fundos imobiliários. Portanto, investir em imóveis pode ser uma escolha emocional e racional muito gratificante. Porém, tem que saber como funciona e usá-lo ao seu favor e não contra. Se você está pensando em investir em imóveis, lembre-se que está fazendo mais do que simplesmente buscar um retorno financeiro. Está investindo em seu futuro mais estável e próspero para você e sua família. E isso é algo que pode trazer uma satisfação imensurável e muito constante em sua vida, sendo uma fonte de herança para futuras gerações de sua família. Investir em imóveis pode ser uma escolha muito inteligente para quem deseja construir patrimônio, gerar renda e acumular riqueza a longo prazo na vida. Imóveis são ativos duráveis que tendem a valorizar com o tempo e, portanto, gerar um retorno financeiro muito significativo. Uma das maneiras de investir em imóveis é através do consórcio de imóveis, uma opção de investimento que existe desde a década de 60 no Brasil, ou seja, faz muito tempo, o que mostra que são muito eficientes. De cada 10, 3 financiamentos já são com consórcio. Os consórcios de imóveis funcionam como um grupo de investidores que contribuem com uma quantia mensalmente com o mesmo objetivo de formar um fundo comum para comprar imóveis, onde todos serão beneficiados. Os consórcios de imóveis são uma excelente opção para quem deseja investir em imóveis, sem a necessidade de um grande investimento inicial, com uma entrada e sem falar nas altas taxas de juros de financiamentos tradicionais que existem no Brasil, que no final pagaria o dobro, o triplo ou muito mais do valor que você solicitou no sistema tradicional para financiar um imóvel, apenas um. Enquanto que o consórcio pode ser 2 ou mais. Além disso, os consórcios de imóveis são uma forma de investimento mais seguro, não tem juros, são isentos de imposto de renda, regulados pelo Banco Central, que exigem a participação da administradora de consórcio, que é responsável por gerir o fundo comum e garantir um investimento seja feito de forma justa e transparente para todos. No entanto, é importante lembrar que os consórcios de imóveis são uma opção de investimento com retorno financeiro que pode levar alguns anos, a não ser que venha a fazer e vender no mercado com ágio,
na venda, multiplicando assim o valor que você investiu num período de 3 vezes ou mais naquela carta que você contemplou e vendeu no mercado, sem comprar um imóvel. Além disso, é fundamental escolher uma boa administradora ou corretora de consórcio confiável, pesquisar bem antes de entrar num grupo de consórcio de imóveis. Entrando agora na parte final desse vídeo, para conhecer alguns passos que deseja começar a investir em imóveis são: primeiro, definir seus objetivos financeiros e de riqueza, que nem todo mundo define. Antes de começar a investir realmente em imóveis, é importante definir seus objetivos financeiros de médio e longo prazo, e também a estratégia de construir e multiplicar essa riqueza que você deseja no horizonte que você definiu, seja de 1 década ou mais, ou até mesmo menos. Respondendo perguntas como: definindo quanto você deseja acumular de patrimônio, qual é a sua meta de renda passiva mensal, entre outras perguntas que devem ser respondidas, assim chegar na sua estratégia e no seu caminho. Pois quanto mais respostas claras, isso vai te ajudar a orientar as suas escolhas e investimento a médio e longo prazo, para não depender do valor que será destinado a esse tipo de investimento de imóveis para a geração do seu patrimônio e de sua riqueza. 2. Estudar o mercado imobiliário é fundamental. O mercado imobiliário pode variar bastante de acordo com a região, cidade, bairro ou de um país, dependendo da classe social e do tipo de imóvel. É importante estudar o mercado para entender a tendência de valorização, os melhores bairros para investir e as características de cada tipo de imóvel e a sua função e a sua renda que pode gerar. Terceiro, considere os consórcios de imóveis como um bom caminho, pois existe uma série de vantagens que o consórcio de imóveis pode trazer para você. Um caminho muito eficiente para quem deseja investir em imóveis sem precisar desembolsar uma grande quantidade de dinheiro de uma só vez. Ou seja, investir pouco a pouco numa carta de crédito e assim poder adquirir o valor de comprar um imóvel muito mais em conta do que aqueles absurdos juros do sistema tradicional de financiamento de imóveis brasileiro. 4. Fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são, sem dúvida, uma excelente opção para quem quer investir no mercado imobiliário através da Bolsa de Valores. Esses fundos aplicam em imóveis e geram renda passiva aos investidores por meio de pagamento de aluguéis dos imóveis de um determinado fundo imobiliário ao qual você comprou uma cota ou mais para receber como investidor um percentual proporcional à sua cota e os seus dividendos todo mês na sua conta. Um fundo imobiliário listado na Bolsa de Valores, num país ou no Brasil, que é a B3, por exemplo, fica condicionado às oscilações do mercado, assim como as ações que não geram patrimônio físico, e sim um montante de dinheiro que você tem aí aplicado, ou seja, investido para gerar assim uma grande receita passiva todos os meses através dos dividendos, no presente e no futuro com mais intensidade. E para conseguir isso depende do tempo, muita disciplina e paciência. Depois tem outro vídeo que eu vou falar sobre os fundos imobiliários como estratégia de construção, diversificação e multiplicação de riqueza. Deixa nos seus comentários, eu quero que eu faça para vocês. 5. A compra direta dos imóveis. A compra direta de um imóvel ou de uma propriedade pode ser uma opção interessante para quem tem um bom capital disponível e tem um retorno mais alto a curto, médio e longo prazo. Porém, nem todos conseguem ter esse capital para investir nos imóveis assim. Pois, quando compra um ou mais imóveis, coloca para alugar, está gerando renda e construindo patrimônio. Inclusive, se for mais de 3, 4 ou 5, pode criar uma empresa patrimonial ou imobiliária para fazer a gestão e assim ter os benefícios fiscais do governo em cima da sua renda, seja no Brasil ou no país que vive. 6. Ajuda de profissionais especializados no mercado imobiliário. Investir em imóveis pode ser fácil e também complexo, o que requer um bom conhecimento do mercado e das leis locais. Por isso é importante buscar ajuda de profissionais como de corretores de imóveis, advogados e consultores financeiros que oriente melhor sobre as suas escolhas de investimento no mercado imobiliário para que tenha de fato êxito. Nos vemos no próximo conteúdo do Geração Riqueza. Deixe o seu like e compartilhe esse canal com quem deseja ser um gerador de riqueza igual a você. Lembre-se, todos podemos construir riqueza a partir de hoje. Tchau!